Às vezes, é no silêncio mais profundo que ouvimos as verdades mais altas. E nada é mais revelador do que desaparecer. Imagine-se caminhando por uma floresta densa. Durante meses, talvez anos, você seguiu trilhas marcadas por outros, cercado de vozes, gestos, expectativas e exigências. Amigos que se aproximam quando tudo vai bem, colegas que te procuram quando precisam, familiares que te chamam quando querem algo. Mas, e quando você para? E se de repente você desaparece? Sem explicações, sem ruídos, some. Apenas por um tempo. Quem realmente vai te procurar? Essa pergunta, tão simples quanto brutal, é um dos testes mais poderosos da psicologia humana e da filosofia estoica. Porque o afastamento voluntário não é sobre manipular os outros, é sobre descobrir a verdade. Hoje, vamos juntos entrar nesse universo, o poder do silêncio, o valor do afastamento e o que a filosofia antiga pode nos ensinar sobre a arte de desaparecer, não como fuga, mas como clareza. Mas antes de mergulharmos, se você já sentiu que dá demais e recebe de menos, se já sentiu que é lembrado só quando é útil, ou se está exausto de relações unilaterais, então esse vídeo é para você. Se inscreva no canal Universo Estoico agora, porque aqui não falamos apenas de ideias, falamos de revoluções internas, de transformações reais. E ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Agora respire fundo e me acompanhe. Imagine que sua presença é como uma luz suave que ilumina uma sala. As pessoas se acostumam com essa luz. Elas fazem planos sob ela, confiam que ela estará ali sempre. Mas o que acontece quando essa luz se apaga? Mesmo que por instantes, alguns nem notam. Outros reclamam da escuridão. Mas poucos, muito poucos, se levantam, sentem a falta da luz e perguntam: onde está aquela presença? Onde está aquela alma que me fazia enxergar melhor o mundo? É aí que a verdade emerge. A filosofia estoica sempre nos ensinou que a clareza não vem do excesso, mas da ausência. Não é no acúmulo de interações que vemos quem somos para os outros. É na escassez, no vácuo, no eco do nosso silêncio. Marco Aurélio, imperador romano, escreveu em seu diário: a alma permanece serena quando se afasta do ruído externo e volta-se para dentro de si. Ele sabia que o mundo é barulhento e que a sabedoria só nasce no silêncio. Mas calma, não estou dizendo para você cortar todos os laços. Estou dizendo para você observar. Desaparecer é uma experiência, não uma punição. E ela revela muito mais sobre os outros do que sobre você. Vamos explorar isso com profundidade em 3 níveis: o psicológico, o filosófico e o prático. Primeiro, no nível psicológico. O ser humano tem uma tendência chamada viés da utilidade. Isso significa que, muitas vezes, só valorizamos o outro na medida em que ele nos é útil. É cruel, mas é real. A maioria das pessoas se relaciona com você baseado no que você oferece, não no que você é. E o único jeito de saber quem te ama de verdade é se tornando inútil, nem que seja por um tempo. Pare de responder. Pare de estar disponível 24 horas. Pare de resolver tudo. Apenas pare. Desapareça. Você vai ver com clareza quem te procura por quem você é e quem apenas sente falta do que você faz. No segundo nível, o filosófico, o estoicismo ensina que devemos nos libertar das amarras do desejo de aprovação. Desejar ser lembrado, notado, querido por todos é um caminho certo para o sofrimento. Epicteto dizia: se você deseja agradar a todos, prepare-se para perder a si mesmo. O desaparecimento é um ato de coragem porque ele nos desintoxica da necessidade de sermos validados. E, paradoxalmente, é nesse estado de ausência que encontramos as relações mais puras. Porque quem sente tua falta quando você nada oferece, esse sim é ouro. E no terceiro nível, o prático. O que significa desaparecer? Não é sumir literalmente, mas é se recolher com intenção, reduzir o fluxo, observar sem reagir, criar espaço para o essencial emergir. E mais do que ver quem se importa com você, você mesmo começa a se importar consigo.
Afinal, quantas vezes você se deixou de lado para estar presente para todo mundo? Essa prática de desaparecimento estratégico pode ser feita em ciclos. Um dia offline por semana. Um final de semana sem interações sociais. Um período de férias para refletir ou até mesmo afastar-se de grupos e pessoas que te drenam constantemente. Veja o que acontece. Veja quem vem. Veja quem sente. Veja quem procura. Você vai descobrir que sua ausência diz mais que 1000 palavras, que seu silêncio ensina mais do que conselhos, e que sua falta revela presenças que você jamais imaginaria. Mas, o mais importante, você verá algo que talvez tenha esquecido. Você é suficiente, mesmo quando não está fazendo nada por ninguém. Esse é o começo da libertação estoica, o começo da separação entre quem você é e o que esperam de você. E isso é apenas o início. Quando você desaparece, algo extraordinário acontece. O mundo revela sua verdadeira face. Os rostos que você via todos os dias começam a se dissolver como fumaça. As palavras antes frequentes cessam. E aquele silêncio que a princípio assusta começa a falar. Mas o que ele diz? O silêncio te mostra quem te amava e quem apenas te usava. Imagine que você é como um rio, fluindo constantemente, generoso, oferecendo água, frescor, vida. E enquanto você flui, muitos vêm até você, alguns para beber, outros para lavar suas dores. Alguns simplesmente se banham e vão, embora sem olhar para trás. E você continua incansável. Mas e se por um momento esse rio secasse? Quem viria não por necessidade, mas por amor? Quem se ajoelharia na terra seca e diria: sinto sua falta, mesmo que não possa tirar nada de você agora? É essa pergunta que o desaparecimento responde. O estoico sabe que a vida é feita de papéis e que a maioria das pessoas se aproxima do ator, não do ser. Enquanto você representa o papel de solucionador, do presente, do sempre disponível, todos te aplaudem. Mas no momento em que a cortina cai e você deixa de atuar, a plateia esvazia. Marco Aurélio escreveu: cesse de ser escravo da fama, do cargo, da função. Seja apenas um ser humano. Desaparecer é renunciar ao palco. É observar quem te ama mesmo sem espetáculo. Talvez você esteja pensando: mas se eu desaparecer, perderei todos? A resposta sincera é: talvez sim, mas os que ficam, esses são os que valem a pena. A dor de perder o supérfluo é o preço para conquistar o essencial. Na prática, isso começa com algo simples: o silêncio seletivo. Você para de responder rápido, para de justificar cada ausência. Deixa-os você sumiu sem resposta e observa: quem se ofende com seu silêncio não queria sua presença, queria sua função. Quem insiste gentilmente te procura com calma, te espera com paciência. Esse reconhece você além do que você oferece, e aos poucos o círculo se afunila. O número diminui. Mas a qualidade, essa explode. Epicteto, o escravo que se tornou mestre da liberdade interior, dizia: quem é livre interiormente não teme o isolamento. Ele sabia que solidão e liberdade caminham juntas, e que para ser verdadeiramente livre, você precisa estar disposto a ficar só, e confortável com isso. E aqui entra algo ainda mais profundo: o autoencontro. Muitos têm medo de desaparecer, porque no fundo têm medo de se encontrar. Porque no silêncio você ouve coisas que evitou por anos. Aquele vazio, aquela carência, aquela dependência emocional que disfarçava com interações, com mensagens, com obrigações. Sumir é se despir das distrações. É ver-se como realmente é, mas não tema. Porque por mais desconfortável que seja esse processo, ele te entrega algo precioso: autonomia emocional. Quando você se afasta e sobrevive à ausência dos outros, você percebe que pode viver com menos, que seu valor não depende da resposta de ninguém, que sua existência é válida mesmo no silêncio. E aí, paradoxalmente, você volta para o mundo muito mais forte, muito mais inteiro. As relações não desaparecem, elas se transformam. Você começa a escolher. Deixa de ser escolhido o tempo todo. Isso muda tudo.
Você deixa de aceitar migalhas emocionais, de esperar por quem não chega, de buscar aprovação em lugares que só oferecem indiferença. Você se torna um porto, não um barco perdido. E essa transformação, esse renascimento silencioso, só é possível quando você desaparece e observa. No final das contas, o estoico não some por raiva. Ele desaparece por sabedoria. Porque sabe que o valor de uma presença só pode ser medido pela reação à sua ausência. E a partir desse momento, tudo muda. Vamos imaginar por um momento que a sua vida é uma casa. Uma casa com portas sempre abertas. Qualquer um pode entrar. E, de fato, muitos entram. Sentam no sofá, usam sua energia, ocupam seu tempo, consomem sua paz, e você permite, porque ensinaram que ser bom é estar sempre disponível, que amar é nunca dizer não, que o valor de alguém se mede por sua utilidade. Mas a realidade é outra. A bondade sem limites vira convite ao abuso. A disponibilidade constante se transforma em invisibilidade emocional. Porque quanto mais você está presente para todos, menos você é visto. Agora pense, se você trancar a porta por um tempo, quem bate com cuidado? Quem insiste com ternura? Quem aguarda do lado de fora porque sabe que lá dentro existe algo valioso? Esse é o propósito de desaparecer. É entender que sua presença é uma dádiva, não uma obrigação. No estoicismo, há um conceito poderoso chamado eupateia, as emoções racionais e equilibradas. Entre elas está o bom senso, que nos ensina a distinguir o útil do inútil, o essencial do supérfluo, o genuíno do interesseiro. Quando você desaparece, você desenvolve essa clareza emocional. Você aprende que alguns vínculos são apenas transações disfarçadas de afeto, e você começa a valorizar aquilo que resiste ao tempo, ao silêncio, à distância. É por isso que o afastamento voluntário é tão poderoso. Ele revela a densidade emocional dos vínculos. O que é raso evapora, o que é profundo permanece. E mais do que isso, esse afastamento te ensina a ser inteiro sem depender da metade de ninguém. Quantas vezes você já mendigou atenção? Quantas vezes tolerou respostas frias, silêncios prolongados, desprezo sutil, só para manter uma relação? Quantas vezes se anulou para não perder o outro? Sumir por um tempo é dar um basta nessa autonegligência. É como cortar o fornecimento de energia para ver quais aparelhos ainda funcionam com sua própria bateria. Na ausência, o tempo revela, o silêncio purifica e a distância organiza. Você começa a se lembrar de si, a ouvir sua própria voz, a identificar o que é seu e o que você só carregava para agradar os outros. E o mais impressionante, você descobre que há paz na solidão, uma paz que nunca sentiu porque estava sempre em movimento, sempre resolvendo, sempre oferecendo. Nesse espaço vazio, assustador mas honesto, que você se reconstrói. Pense em um escultor. Quando quer criar algo belo, ele não adiciona matéria. Ele remove, ele retira o excesso. Ele molda com silêncio e paciência. Você também é esse escultor, e sumir é seu cinzel. Você começa a aparar o excesso de carências, cortar os laços frouxos, reduzir as falas desnecessárias, encurtar os ciclos que já expiraram. E o que sobra é você, puro, íntegro, calmo. A filosofia estoica nos diz: não é o que acontece que nos fere, é o julgamento que fazemos sobre isso. Por isso, o desaparecimento precisa ser feito com propósito, não com mágoa. Não desapareça para ferir, desapareça para curar. Desapareça para enxergar, porque quando você para, o mundo se mostra, as pessoas se revelam e você se encontra. Essa jornada não é fácil, mas é transformadora. No silêncio, você encontrará suas respostas mais sinceras. Na ausência, sentirá quem realmente está com você. E na solitude, redescobrirá sua força. Está pronto para seguir? Há uma verdade cruel que poucos têm coragem de aceitar. Enquanto você estiver sempre disponível, ninguém sentirá sua falta. Disponibilidade constante gera costume. E o costume, quando não é regado com valor, vira descaso.
É como ter uma luz acesa o tempo todo. Você para de notar. Ela está lá. Sempre esteve. E talvez só perceba seu real valor no dia que ela se apaga. É nesse instante que o breu mostra o quanto ela iluminava. No campo das emoções acontece o mesmo. O estoico entende que o valor só é percebido pela ausência. Por isso, às vezes, o melhor gesto de amor próprio é o afastamento silencioso. Mas atenção, desaparecer não é fugir, é escolher se proteger, é resgatar a própria presença de dentro para fora. É um retorno, não um abandono. E por que isso é tão essencial? Porque você vive em um mundo onde tudo exige resposta rápida. Mensagem visualizada tem que ter resposta. Ausência precisa de justificativa. Distância se transforma em culpa. Mas o estoico não vive para atender à expectativa alheia. Ele vive para cultivar sua paz interior. Epicteto, com sua sabedoria moldada na dor e na superação, disse: se você quer ser livre, então aprenda a não se importar com aquilo que não está sob o seu controle. Desaparecer, então, é mais do que se afastar das pessoas. É se desligar das cobranças invisíveis, das amarras emocionais, dos jogos sutis de dependência, é sair do palco para respirar nos bastidores. É entender que você não é responsável por manter todos satisfeitos. Muitas vezes, o medo de sumir vem da crença de que seremos esquecidos. Mas e se isso acontecer? E se ao desaparecer, você notar que ninguém te procurou, que nenhum estava com saudade chegou, que nenhuma ligação foi feita? Isso é devastador? Talvez, mas também é libertador, porque aí você entende exatamente quem estava com você e quem estava apenas enquanto era conveniente. Essa é a depuração. O estoicismo ensina que a dor da verdade é melhor do que a ilusão confortável. A ilusão agrada o ego, mas a verdade constrói a alma. Por isso, ao desaparecer, você purifica, e essa purificação te torna invencível emocionalmente. Porque quando você passa pelo vazio e sobrevive, nada mais te assusta. Quando você vê a verdade nua e continua firme, ninguém mais te manipula. É nesse processo que nasce o verdadeiro controle emocional. Não é o controle de quem nunca sente, mas de quem sente e continua. De quem perde e permanece sereno. De quem observa a indiferença e escolhe o próprio valor. Você começa a perceber que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe valorizá-la. E o silêncio vira um escudo. A ausência, um filtro. A solidão, um santuário. Nesse ponto da jornada, algo muda radicalmente. Você não busca mais quem não nota sua falta. Você para de correr atrás. Você se torna seletivo, não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. Você aprende a diferenciar os que te procuram dos que apenas estavam acostumados com a sua presença. E o que sobra? Fica o essencial. Fica o laço forte, mesmo que poucos. Fica você, inteiro. E isso é tudo o que você precisa, porque o verdadeiro estoico sabe: é melhor estar só do que mal acompanhado com o corpo cheio e a alma vazia. Ele entende que solidão não é ausência de pessoas, é presença de si mesmo. E esse é o ponto mais poderoso dessa jornada. Quando você desaparece do mundo, você aparece para si. Você já percebeu como certas pessoas só te procuram quando precisam de algo? É como se você fosse uma farmácia emocional. Elas vêm, pegam o remédio que precisam, conselhos, apoio, presença, e somem até o próximo colapso. Mas... e quando é você quem precisa? Quantas dessas pessoas ficam? Esse é o dilema silencioso de quem oferece demais. Você cura os outros, mas sangra sozinho. O estoicismo, com sua clareza cirúrgica, nos convida a um princípio poderoso. Ajude, mas não ao ponto de se abandonar. E desaparecer aqui é um ato de revolução interna. É como fechar o consultório. É como dizer: hoje não, hoje eu cuido de mim. E esse gesto, que pode parecer egoísta, na verdade, é o início de um amor próprio verdadeiro. Aquele que não depende de likes, de confirmações, de recompensas emocionais imediatas. Porque você percebe que a solidão, quando bem vivida,
é fértil. Ela não é um vazio a ser preenchido. Ela é um solo a ser cultivado. No silêncio, você ouve o que o barulho abafava, sua intuição, sua dor real, suas carências mais profundas. E aí começa o trabalho estoico mais nobre, o autogoverno. Imagine um reino onde o rei nunca está no trono, onde os súditos tomam decisões, onde qualquer um entra no palácio e muda a ordem das coisas. Esse é você, quando vive para agradar todos, menos a si mesmo. Mas quando você desaparece, você volta ao trono. Você reassume o controle sobre o seu tempo, sua energia, sua atenção. Você para de ser governado pelos outros e passa a governar a si. Esse é o coração da filosofia estoica, a autodisciplina. Não como rigidez, mas como liberdade. Essa liberdade se expressa quando você escolhe o silêncio em vez do desespero. Quando você diz não sem culpa. Quando você para de correr atrás de quem nunca veio até você por vontade própria. Você passa a perceber um novo tipo de vínculo. Mais escasso, sim, mas muito mais verdadeiro. São pessoas que sentem sua falta, mesmo que você não esteja respondendo. Que se importam mesmo que você não poste. Que te procuram mesmo que você tenha sumido. E esse tipo de laço não precisa ser forçado, porque ele não é sustentado pela sua presença, mas pela sua essência. Desaparecer, então, é como esvaziar uma sala cheia de móveis inúteis. Dói ver o espaço vazio no começo, mas depois você percebe que agora há espaço para o que realmente importa. E você começa a convidar com mais critério. Você não deixa mais qualquer um entrar. Você escolhe, você filtra, você observa os gestos, e não mais as palavras. O estoico não é frio, ele é seletivo. Ele aprendeu que a dor ensina e que o afastamento revela. Você também está aprendendo, e em breve perceberá que sumir por um tempo te mostrou quem realmente se lembrava de você quando não havia mais interesse envolvido. E isso vale ouro, porque aí você entende que sumir não é perder conexões, é encontrar as verdadeiras. Há uma cena muito poderosa, da natureza que poucas pessoas presenciam. A lagarta, antes de se transformar em borboleta, desaparece. Ela se isola silenciosamente. Constrói um casulo. Fica ali imóvel, sozinha, invisível ao mundo. Por fora parece morte, estagnação, abandono. Mas por dentro, uma revolução está acontecendo. Toda a estrutura interna daquela criatura está se dissolvendo para dar lugar a uma forma nova, mais leve, mais livre, mais bela. Desaparecer é isso. É entrar no próprio casulo, é permitir a metamorfose que só acontece longe do barulho dos outros. No plano humano, essa fase é desafiadora porque o ego grita. Ele quer ser visto, quer aprovação, quer resposta. Mas o espírito quer paz, e é no silêncio que o espírito cresce. No estoicismo, aprendemos com Sêneca que a alma precisa de retiro. A solidão é para o espírito o que a dieta é para o corpo. Ela limpa, ela cura, ela fortalece. Mas não confunda isolamento com fuga. O estoico não foge do mundo. Ele apenas aprende a sair de cena quando é preciso reencontrar o centro. É como o guerreiro que não luta todas as batalhas. Ele escolhe as que valem seu esforço. E mais ainda, ele escolhe quando recuar, para voltar mais sábio. Desaparecer. Não é desistir, é se preparar. E você vai notar algo curioso nesse processo. As mensagens diminuem, as ligações cessam, as cobranças somem. Então surge o desconforto. Será que ninguém se importa comigo? Será que eu não sou importante? Essas perguntas doem, mas elas são luz, porque mostram o quanto você ainda depende da validação alheia para se sentir vivo. O estoico vê isso com clareza. Ele entende que a verdadeira liberdade emocional nasce quando você não precisa mais ser notado para se sentir inteiro. Quando a sua própria presença é suficiente. Quando a sua companhia se torna prazerosa. E nesse ponto, algo profundo acontece. Você começa a sentir paz no seu próprio silêncio. Você começa a se reconectar com o que realmente importa, com o que sempre foi seu, mas estava sufocado pelas vozes de fora. Talvez pela primeira vez,
você consiga ouvir sua verdade sem interferências. E aí vem uma descoberta avassaladora. Você percebe que ficou em muitos lugares que não te pertenciam, que insistiu em relações que já haviam expirado, que permaneceu por medo e não por amor. Desaparecer foi o remédio amargo, mas o efeito é cura. Cura da carência, cura da necessidade de aplausos, cura da dependência afetiva. E o que surge, depois dessa cura, é um novo você, mais leve, mais lúcido, mais autêntico. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar em paz. Você deixa de forçar conexões e passa a valorizar as que fluem naturalmente. E mais importante, você aprende a dizer basta. Basta de se doar sem retorno. Basta de estar presente para quem não está com você de verdade. Basta de carregar pesos que nunca foram seus. Esse basta é libertação. E o estoico sabe, quem se liberta de relações vazias se enche de si. E isso ninguém pode tirar. Chega um momento na vida em que você simplesmente para de insistir. Não. É orgulho, não é raiva, é clareza. Você percebe que algumas portas não se abrem porque não são para você. Algumas mensagens não têm resposta porque o silêncio já é a resposta. E algumas ausências são um presente disfarçado. O estoicismo ensina que a paz interior é construída na renúncia. Renunciar não significa perder, significa escolher o que realmente tem valor. Quando você desaparece, você passa por um tipo de morte simbólica. Morre o velho você, aquele que se moldava para agradar, que se doava até se esvaziar, que acreditava que ser amado era uma questão de estar sempre presente. Mas você renasce. Renasce com discernimento, com fronteiras, com consciência. E isso transforma absolutamente tudo. Você deixa de aceitar migalhas emocionais. Você deixa de bater na porta errada. Você deixa de implorar para ser visto. Porque quem some, vê quem realmente sente. E quem sente, vem. Simples assim. A psicologia por trás disso é clara. O comportamento humano é orientado pelo reforço. Enquanto você reforça o comportamento dos que te negligenciam, estando disponível mesmo sendo ignorado, ajudando mesmo sendo descartado, você perpetua a dinâmica. Mas quando você desaparece, o jogo muda. É nesse vazio que o outro sente a ausência. É nesse vácuo que ele se questiona. É na sua ausência que ele enxerga o valor da sua presença. Alguns virão, outros não. Mas você estará diferente. Você não estará mais buscando no outro o que só pode encontrar em si. Você não estará mais medindo sua importância pela reação dos outros, mas pela paz que sente dentro de si. E nesse momento, você se torna inatingível. Não porque é frio, mas porque é pleno. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não se culpa mais por se afastar. Você não sofre mais por não ser prioridade na vida de quem nunca fez questão. Você simplesmente segue. E o mais bonito de tudo, você começa a atrair pessoas que também têm alma limpa. Pessoas que te veem, mesmo no silêncio. Que te sentem, mesmo na distância. Que escolhem estar, não por interesse, mas por afinidade. Esse é o resultado de quem tem coragem de desaparecer. Você não perde, você descobre. Descobre quem realmente se importa. Descobre quem você é sem os outros. Descobre o poder de ser inteiro. E agora que você chegou até, aqui tenho um convite para você. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento você se viu em cada palavra, em cada metáfora, em cada silêncio, então respire fundo, feche os olhos por um instante e sinta. Sinta essa transformação que está acontecendo. Você não é mais o mesmo. E se quiser continuar essa jornada estoica comigo, aprendendo, refletindo, crescendo, se inscreva agora no canal Universo Estoico. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho desaparecer para me reencontrar. E se essa mensagem pode ajudar alguém que precisa acordar, compartilhar este vídeo pode ser o maior gesto de amor que você fará hoje. Lembre-se, sumir é um grito silencioso que revela quem ouve com o coração. E é no vazio da ausência que o verdadeiro amor se mostra.
Até o próximo mergulho.